cumprir a regra se não tiver amor, não é isso? Não adianta, se não tiver amor, não adianta cumprir a regra. Nossa, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Se não tiver amor, não adianta cumprir a regra. Amém? Diga, Senhor, eu te amo, Senhor. Não vivo cumprindo regras por cumpri-las, porque eu te amo. Ontem à noite, segura aí, fica em pé. Ontem à noite o Senhor soprou uma frase no meu ouvido e eu decidi compartilhar com vocês. Se fizer sentido para a vida de vocês, vocês guardam e trabalhem no seu espírito essa palavra. Não tem a ver com a ministração, com o tema. Mas se não tiver, amém. A frase é a seguinte: o novo, diga, o novo não pode perder a identidade. O novo não pode perder a identidade. Se faz sentido, você rumina, você trabalha isso na sua vida. Feche seus olhos e repita comigo. Pai, graças te dou por me haveres criado conforme tua imagem e semelhança. Agradeço-te a faculdade de decidir e escolher. Reconheço que me deste uma vontade livre para agir de acordo com os teus propósitos. Sou livre para praticar o bem e seguir a verdade. Lançando mão da minha liberdade de escolha, decido seguir o teu caminho e fazer a tua vontade. Teus propósitos são elevados, santos, puros, perfeitos e eternos, e a eles inclino o meu coração. Renuncio os meus próprios caminhos e planos, submetendo-os aos teus, porque reconheço-te como meu Senhor supremo, e entreguei-te todo o meu ser, mediante uma decisão da minha vontade. Digo-te agora, como Jesus no passado, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou, e a realizar a sua obra. Não se faça a minha vontade, mas a tua. O passado e o futuro, para ti, são um eterno presente. E não importa o que o futuro me reserva, sei que será glorioso quando Ele está em ti. Recuso-me a seguir o erro e a decidir-me pela carne, pelo mundo ou por Satanás. Tua verdade, Pai, iluminará o meu coração. Com a direção do Teu Espírito, saberei discernir o Teu plano e alegremente o seguirei, numa atitude de obediência e rendição incondicional da minha vontade a Ti. Rejeito toda e qualquer prisão da minha vontade. Minha obediência a Ti será a expressão da incansável busca do conhecimento do Teu plano, para que a Ele me possa submeter inteligentemente, consciente das consequências da minha decisão. Meu Pai, reconheço que ainda estou a caminho da maturidade e corro o risco de não discernir claramente Tua vontade em alguma área da minha vida.
Seja feita a tua vontade em minha vida, de um modo tão perfeito, que é como ela é feita no céu, e viverei para a tua glória. Aleluia! Aleluia! Podemos sentar. Primeira coisa que nós temos que aprender no nosso espírito. Por que eu digo aprender no nosso espírito? Porque nós já somos ensinados muito sobre isto. Pode passar o slide. Nós somos ensinados muito sobre isto. Já sabemos e estamos cansados de ler sobre. Mas temos que aprender no nosso espírito. Diga, Deus, Yahvé, é totalmente santo. Totalmente santo. Total. A palavra diz que em Deus não há trevas e não há mal algum. Até a ira de Deus é santa, porque ela traz a separação do profano para o santo. A ira de Deus está levada a nos conduzir à santidade. Toda a ira de Deus é para confrontar o pecado, nunca o pecador. Jamais, se você ouvir alguma voz ou ouvir alguma palavra de um irmão dizendo que Deus vai ferir a sua pessoa, não é do Pai. Porque Deus não fere o homem, Deus cura o homem. Agora o pecado sim, ele fere o homem, ele adoece o homem e separa o homem de Deus. Vamos ver o texto. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Está, verbo no presente. A terra já está cheia da glória de Deus. E por que às vezes eu não percebo, Henrique, a glória de Deus? Diga, um canal. Como a pastora falou, as coisas têm que ser no espírito. Deus é espírito. Amém? Deus é espírito. A sua glória é espiritual. Quando eu me conecto com o meu espírito com Deus, simplesmente eu vejo a glória de Deus. Porque já está cheia. Esse lugar já está cheio da glória de Deus. E se eu me conectar com Deus, eu vou ver a glória de Deus. Só que a conexão depende da santidade. Diga, a conexão depende da santidade. Porque o pecado, ele vai manchando as informações. O pecado vai distorcendo as palavras que Deus fala. Sim, Henrique. É isso mesmo, o pecado distorce o que Deus fala? Distorce. Vamos ver isso na palavra. Passa o slide. Vamos ler? Ele desejou criar, gerar um ser semelhante e manter um relacionamento eterno. Mas o pecado, diga o pecado, corrompeu a santidade do homem e impediu essa comunhão. Deus gerou o homem. Deus nos gerou. Mas o pecado corrompeu a comunhão em santidade
que o homem tinha com Deus. Vamos ver o texto. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Veja só. Adão se escondeu de Deus, não porque tinha errado, de acordo com a palavra que Deus tinha estabelecido. Deus disse o quê? O que é que foi que Deus disse? Todas as árvores do jardim podereis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não seria mais correto Adão, depois de pecar, se esconder de Deus porque comeu do fruto? E por que ele se escondeu? Porque estava nu. É isso que o pecado faz. O pecado é um veneno que distorce, já na entrada, a consciência do próprio pecado. Na entrada do pecado, Adão já não sabia que comer o fruto já era pecado. Adão já estava se escondendo, não porque tinha comido, mas porque estava nu. E é isso que o pecado faz. Cada vez que ele entra na nossa vida, a consciência de que é errado, a consciência de que infringiu uma lei de Deus, que feriu Deus, vai se apagando. Ao ponto que você começa a se esconder de Deus por motivos diferentes do pecado. Medo, tristeza, raiva e outras coisas. Vamos analisar. Puder trazer um copo d'água para mim? Pode passar o slide. Sem santidade, diga sem santidade. O homem não pode conviver com Deus. Não é Deus que não quer conviver com o homem, entenda isso. Deus quer conviver com você o tempo todo. 24 horas por dia. Deus quer conviver com você e comigo. Mas o pecado, é Ele que impede, é o pecado. E sem santidade não pode, Deus não consegue conviver com você, porque Deus não há trevas, não há mal, não tem como misturar. Vamos ler o texto. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim, diga no meio, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim estavam duas árvores, da vida e do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, diga qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus ordenou que não poderia comer de que árvore? Conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores tinham no centro do jardim? Da vida e do conhecimento do bem e do mal. Guarda isso aí. Vamos passar. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, representando o diabo. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? É assim que Satanás chega. Ele quer saber primeiro se você sabe o que Deus lhe falou. Primeira coisa, ele quer saber se a palavra está dentro do seu coração. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão.
Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse? Deus disse que não comam da árvore que está no meio do jardim? Não. Satanás achou a brecha. A palavra estava distorcida no coração de Eva. A palavra de Deus era: qualquer árvore pode ser comida no jardim, menos uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores estavam no meio? 2. Da vida e do conhecimento do bem e do mal. Gente, imagina só um jardim. 2 árvores no centro. Se você chegar perto de uma árvore, não dá para ver a outra, não. Dá ou não dá? Tá. Quando Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, do lado dela estava o fruto da vida eterna. E se a palavra estivesse no coração, da forma que deveria estar, ela saberia que ela poderia escolher entre o conhecimento do bem e do mal e a vida eterna. Pode passar? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Se Deus não quisesse que o homem comesse do fruto, não colocaria a árvore lá, ou proibiria de comer, e também não o tiraria do jardim. Deus está dizendo no texto: olha, não vamos permitir que ele coma agora o fruto da vida, porque agora ele já conhece o bem e o mal. Vamos ter que tirar do jardim. Vamos ter que colocar uma proteção de anjos. Vamos ter que proteger o santo, porque agora vai ser uma redenção. Agora ele não pode viver eternamente do jeito que está. E é até hoje assim, sem santidade, não podemos viver eternamente do jeito que estamos. É o mesmo princípio. Deus não castigou de uma forma severa, não, Ele protegeu. Se vivêssemos eternamente como estamos, sem santidade, imagina como seria. Imagina só. Deus nos protegeu, Ele ama tanto, que Ele nos protege tanto. Você não pode ver isso como um castigo. Ah, Deus expulsou. Claro, a palavra usa esse termo, expulsou, mas era uma proteção do Pai. Ele é Pai, Ele protegeu. Não vou deixar Ele comer agora o fruto da vida. Não dá, desse jeito. Não vai. Vai viver eternamente assim? Deus é amor. Ele é santo. Muito santo. Por isso, Ele mesmo os adotou como filhos. Diga, me adotou como um filho e me santificou. Deus é que santifica o homem. Deus quer tanto que a gente conviva com Ele, que Ele mesmo nos santifica. Como? Porque Deus nos escolheu, nos gerou nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Gênesis. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É graça. Santidade é graça de Deus. Santidade é algo que Deus nos deu para vivermos a graça. Muitas pessoas pensam que por causa da graça não tenho que viver em santidade, ou não tenho que cumprir nenhum mandamento. Ah, é graça. Não. A santidade é nos dada para viver a graça. Se não temos santidade, não vivemos a graça de Deus. A palavra diz: é por causa da graça que vamos viver abundantemente no pecado? Pelo contrário, é por causa dela que vamos viver em santidade.
Pelo contrário. E Deus sabe que sem Ele não podemos fazer nada. Sozinho, o homem não consegue, diga, não consegue, viver em santidade. Vamos ler o texto. Eu sou a videira, Jesus. Vós os ramos, diga, eu sou ramo. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Sem Jesus você não vive em santidade. Sem Jesus você não vive em santidade. Outro texto. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. João 16, 13. Próximo. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. João 14, 26. Veja, primeiro Jesus, diga Jesus. Sem Jesus não tem como viver em santidade. E agora, outro auxiliar, outro guia, o Espírito Santo. Sem Jesus não vive em santidade. Sem o Espírito Santo não vivemos em santidade. Precisamos dos dois, da redenção e da manutenção da santidade. Próximo texto. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus sabia, gente, que o homem não tinha como viver em santidade. Ele teve que nos comprar, nos santificar, enviar Jesus, enviar o Espírito Santo. Espera aí, você tem ajuda necessária para viver em santidade ou não? Tem ou não? Tem ajuda para viver em santidade ou não? Então não vamos arrumar desculpa para Deus. Não vamos arrumar desculpa para Deus, porque Ele está fazendo de tudo para viver com a gente. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Uma vez eu estava num processo de quebrar uns pecados na minha vida. E eu estava na faculdade, nesse período, faculdade e trabalho ao mesmo tempo. Então você sabe que quem trabalha e estuda, que alguém trabalha e estuda aqui ao mesmo tempo? Oh. Alguém estuda faculdade aqui? Trabalha? Ok. O tempo hoje é muito escasso aos nossos olhos. Então, você vivendo lutas contra o pecado, precisando passar tempo com o Espírito Santo, tempo com Jesus, e correr, estudar, trabalhar, não é fácil, eu sei que não é fácil. Então, eu disse, Deus, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, tem coisas no meu coração que eu estou preso, tem coisas que estão numa cadeia, o negócio está feio, eu não estou com esse tempo dessa forma, eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Não foi nada, o sol não se abriu, não, eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso dessa ajuda. Ok. E ali começou uma fome no meu coração pela palavra, uma fome. Quando eu chegava do trabalho, era quando eu pegava o ônibus para ir para o trabalho, era aquela vontade de ler a Bíblia, e o dia já tinha passado, e aquela vontade de ler a Bíblia, e aí eu começo a ler a Bíblia, aí eu começo a ler uma carta por noite, eu começo a ler 2 cartas por noite, 3 cartas por noite, eu estava lendo as cartas paulinas quase todas as noites, e eu estava com aquela fome, e aí eu ia para cada detalhe, cada versículo, cada vírgula, eu olhava, eu escutava Deus. Deus mandou colocar alguns louvores antigos, eu coloquei Koinonia, não sei se vocês escutam Koinonia, eu também não conhecia, eu botei no Google louvores antigos, saiu Koinonia, aí eu aprendi quem era esse ministério. O Senhor começou alguns louvores de adoração, e ali eu estava no meu quarto, o Senhor disse, ajoelha, Henrique, ajoelha. Eu nunca tinha orado ajoelhado antes, nunca tinha orado ajoelhado antes da forma como eu orei, e aí eu orei, ajoelhei, coloquei a cabeça, e ali a glória do Senhor veio, e ali eu comecei a chorar, e eu não entendia, e o Espírito Santo falava, e esse processo durou mais ou menos 4 meses, uns 4 meses. Então um dia eu saí,
de casa para ir para o trabalho. E aí eu vou para o ponto do ônibus, eu já ia orando em espírito, já estava aguçado, era tudo Deus, Deus, Deus. No ônibus Deus falava comigo de uma forma que Ele fazia assim, ó, vira lá no outro lado que a mulher vai pegar a tua bolsa que está pesada. Aí eu virava, a mulher fazia assim, ó, dá para a bolsa para eu segurar? Aí eu, amém. E aí eu dava a bolsa, aí eu ficava rindo, ela não entendia, eu ficava rindo porque eu já sabia que ela ia pegar a minha bolsa. E aí eu estava lá orando e tal, aí eu vou para o ponto, quando eu chego no ponto de ônibus, está um casal namorando no ponto. Era mais ou menos umas 7 da manhã, o casal estava se beijando, se abraçando no ponto. E aí eu chego lá de lado, fico orando em línguas e tal. Aí chega um senhorzinho tão bonitinho, rapaz. Chega um senhorzinho tão bonitinho, bem sereno, daquele povo que você gosta de pegar assim no braço, atravessar a rua com ele. Aí você vem, ele chega assim, começa a olhar para mim, dá um sorriso bonito. E eu, opa, tal. Aí ele pega assim no meu braço e faz assim, no meu braço. Nesse tempo eu malhava, estava mais fortinho. Aí ele pega assim no meu braço, só que ele acariciou meu braço. Aí eu olhei para ele assim estranho. Aí ele fez, olha para ali. Aí eu vi. Não, olha para ali. Tá vendo como esse cara é magrinho? Ele é tão magrinho, esse cara que ela tá com ele. Meu Deus, se ela vê esse teu braço aqui, olha. Isso não era tão forte não, viu? Que eu nunca fui tão forte. Se ela vê esse teu braço aqui, ó, ela vai deixar ele. Vai ficar contigo na hora, menino. Olha só ela vê teu braço. Aí o Espírito Santo já estava dando um clique na minha coisa. Comecei a intensificar a oração na minha mente. E eu olhava para ele assim, tão bonitinho esse velho, rapaz. Ai, que capeta miserável. E aí eu orando, porque, gente, é assim, quando o pecado chega à morte, ele já vai na mente, ele já quer entrar. E quando manda mais um desse, aí que ele quer entrar mesmo. Aí, e eu orando. Aí chega meu ônibus, eu, glória. Entro no meu ônibus, não digo nem bom dia mais a ele, entro no ônibus. E aí quando eu sento na cadeira, o Espírito Santo fala, ele só queria que você concordasse com ele. Ele só queria que você concordasse com ele. E ali eu aprendi um princípio. Muitas vezes não é preciso a gente fazer nada, se a gente concordar, a santidade vai embora. 4 meses de busca para vencer cada coisa. A coisa que eu estava tentando vencer, uma delas era realmente atração por mulheres. Vamos lá? Que o tempo está rugindo. Agora a vida está... Pode passar? Passou. Agora a vida está novamente disponível. Diga, novamente disponível. Portanto, cabe aos filhos decidirem viver em santidade. Gente, Adão e Eva, todo dia ali tinha uma decisão. Estava o fruto do conhecimento do bem e do mal, estava o fruto da árvore da vida. Eles podiam chegar no centro do jardim e comer do fruto da vida. Todo dia tinha uma decisão que eles podiam tomar, que era comer de um dos dois. Comeu do fruto do conhecimento do mal, do bem e do mal. A decisão foi quebrada. O poder de vontade foi totalmente aniquilado. Transformou numa vontade passiva, uma vontade que não tem princípio, não tem força. Mas agora não. Hoje não. O Espírito Santo está dentro de você. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você. Jesus é seu sumo sacerdote. Ele está intercedendo por você. Rei, sumo sacerdote, intercedendo 24 horas por sua vida. O Pai lhe ama. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem Deus. Agora você só precisa novamente decidir qual árvore você vai comer: da graça da vida ou do pecado. Passar o texto. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. Como viver em santidade? Como é que eu vou viver em santidade? Primeiro, a palavra revelada. Diga, a palavra revelada.
palavra rema. Ô Henrique, por que não a outra palavra não vai ajudar? Não vai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu pegar a Bíblia, ler ela inteiramente em um ano, mas se essa palavra não me for revelada como algo que vai transformar a minha vida, como algo que eu vou mastigar ao ponto de mudar meu caráter, minhas atitudes, meus pensamentos, minhas vontades, eu posso ler a Bíblia 5 vezes no ano, meu filho, e eu não vou ser santo. Não vou ser santo. Não vou. Uma vez eu estava com a minha esposa lendo a Bíblia, que a gente tem o hábito de ler a Bíblia juntos. E aí ela estava cumprindo a leitura dela, tal. E nós vamos lendo. E aí ela terminou e eu ainda estava lá. E ela fez: amor, tu ainda estás lendo, teu capítulo? Porque ela sabe que eu tenho uma mania de ler um capítulo por dia. Eu tenho esse hábito. Tu ainda está lendo o teu capítulo? Eu fiz: amor, tu acredita que eu não saí do primeiro versículo ainda? O Senhor falou comigo nesse primeiro versículo aqui, tá até agora aqui, eu já viajei, eu já me vi até pregando, já fiz uma ministração inteira com esse negócio aqui. E o Senhor não para de falar, e eu sei que eu vou ter que cumprir esse primeiro capítulo. Mas rapaz, já está tarde, eu estou com sono, e o Senhor está me falando, eu vou ficar por aqui mesmo nesse versículo hoje. Ler muita Bíblia é maravilhoso. Eu não estou dizendo que ler muita Bíblia é ruim, não. Olha, preste atenção aí na palavra. Ler Bíblia, quanto mais você lê Bíblia, melhor. Se tiver decorado, melhor, muito bem, pá. Mas ela tem que estar revelada dentro de você. Sem revelação não há unção. Tem que estar revelada. Santificai-vos, no texto, pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como se enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me santifico, para que igualmente eles sejam santificados. Segunda forma de viver em santidade: orar em busca de comunhão, de amor e de arrependimento. Existem vários tipos de orações, mas para viver em santidade você tem que buscar 3 coisas na sua oração. Primeiro, a comunhão, convívio com Jesus. Segundo, amor. Terceiro, arrependimento. Fazer assim não, vou pensar assim. Terceiro, arrependimento. Por quê? É convivendo com Jesus. Eu recebi uma palavra rema uns 6 meses atrás. Eu estava lá orando e tal, e soprou aquela palavra: basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. E ali eu fui orar em cima dessa palavra, uma palavra para mim. Eu comecei a orar tal, e Jesus disse: olha, é necessário você parecer mais comigo. Você já está há um tempo aqui na igreja, mas você tem que saber que é de glória em glória, você tem que saber que é crescente, não é estabilizado, o negócio é crescente, até se parecer mais comigo. Então vamos lá, você precisa ser mais como eu, então você vai ter que se expor mais, você vai ter que orar mais, então você tem que orar por comunhão comigo, você vai ter que orar para ter mais amor por mim, por se arrepender mais. E ontem o pastor Cleófas falou, aqui, quem quer parecer mais com Jesus? Não foi isso, pastor? E ali a palavra rema já estava no meu coração antes. Aí quando ele fala ali, porque é assim que o profeta funciona, ele fala a palavra rema estava no meu coração de 6 meses atrás. Quem quer parecer mais com Jesus e tal? Eu não resisti, eu não posso parar e ficar ali no meu lugar. Eu tenho que vir, porque é a palavra para mim que está ali gerada. Eu tenho que me parecer mais com Jesus. Só que isso não é só para mim, isso é para todos nós. Nós precisamos parecer mais com Jesus, porque é o que é ser cristão. Ele falou, reprodução de Cristo, no caráter, na missão. Tenho que ter comunhão, eu tenho que parecer, viver mais com Jesus. Aí você vive mais com os irmãos da igreja, vive até mais com os pastores, vive até mais com seus pais e não vive mais com Jesus. Aí o negócio não funciona, irmão. Não é o pastor que vai santificar, não é seu líder que vai santificar, quem vai te santificar é Jesus. Aí você passa bastante tempo com Jesus e vai conversar com o teu pastor, meu irmão, até ele vai ser edificado, aí ele te edifica, você edifica ele, aí você vai para o outro, tal, porque Jesus está ali com vocês, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei com eles, porque não é só na oração, é na comunhão. Aí você está lá conversando e Jesus está lá com você, os 2 assim, isso, aquele tema, aquela palavra e tal. Vamos lá.
Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. A mesma imagem, não é diferente a imagem que reflete. Com o pecado é assim, ó. Você olha no espelho, vê sua face. Aí você lê a palavra e tenta. Aí você olha de novo no espelho, aí você vê Deus um pouquinho assim. Aí vai se apagando a imagem de Deus assim, ó. Porque é assim que diz a palavra. Quando não é revelada, é como você chega no espelho e for se apagando, esquecendo da imagem. Não é assim que diz a palavra, pastor? Estou afirmando aqui porque eu estava meio em dúvida. Mas aí, quando você está nessa comunhão, você olha no espelho, aí a glória de Deus vai acendendo, é diferente. O que antes vai apagando, agora vai crescendo assim, ó. Aí você vê claramente Deus agindo. Não por sua própria força, mas porque de glória em glória você vai sendo transformado assim. É transformação. Não depende de você. E a última, praticar as boas obras preparadas por Deus. As boas obras preparadas por quem? Por Deus. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Próximo. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Não são as obras carnais. Se fosse assim, todo político em época de campanha era santo. Todo monge era santo. Porque o monge ele fica lá, ele passa a vida dele dentro daquele negócio lá, e o que é que ele faz assim? Eu acho que até para pecar, entre aspas, é difícil, porque ele não faz muita coisa, ele tem uma vida regrada. Então, se fosse assim, o monge era santo. Ela não era santo, mas ele não é santo. A freirinha seria santa, não era, mas ela não é santa. Então, se fosse porque eu faço, ou deixo de fazer, não. Ser santo é um presente de Deus que a gente temos que manter aqui na terra. Só revelação, só Jesus, só o sangue, só a cruz pode trazer essas boas obras, porque Deus já preparou. Aí Deus pega a boa obra e faz assim, ó. Toma, filho. Aí você pega a boa obra. Sim, pai. Eu preciso de 5 pessoas aqui, 5. Vamos lá, quem tem 5 corajosos aqui, a gente está terminando, é a última. Tem 3, falta 2 pessoas, eu preciso de 2 pessoas. Preciso de mais 2 pessoas. Vamos aqui para frente. Eu vou te ensinar esse princípio na prática, certo? Presta atenção. Marcos vai ser Deus. Fica aqui, Marcos. Não se encha, fica aqui. Gabriel vai ser Jesus. Fica aqui. Agora se ajoelha assim de frente dele. Só um pouquinho. Se ajoelha, pode se ajoelhar de frente. Não, você não. Você fica de pé. Vem cá, garoto. Você vai ser a vida, o espírito do homem. Fica aqui. Esse é o nosso espírito. Nós somos seres espirituais. Espírito do homem. Aqui vai ser 2 Jesus. 2 Jesus, Henrique? Que negócio é esse? Ele é onipresente, calma. Mas eu preciso de ter 2 Jesus agora para fazer essa demonstração desse princípio. Vem cá, meu filho. Você é um Jesus. Fica aqui de frente para ele. Fica com sua mãozinha aqui. Segura essa Bíblia aqui. Você consegue segurar essa Bíblia de frente para ele? Abre a Bíblia em qualquer lugar. Fica agora de frente para ele. Sim.
Fica de frente para ele aqui. Segura aqui, de frente para ele. Olha para a Bíblia, vem? Olha para a Bíblia. Isso aqui é o Espírito Santo. Isso aqui é o Espírito Santo. Ajudador, consolador, guia, que lembra as palavras de Jesus. Abraça ele aqui, abraça ele aqui. Isso. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo passa a habitar no seu espírito. Ele passa a habitar no seu espírito. Jesus é a palavra viva. Por isso que eu preciso de Jesus. Jesus é a palavra viva, certo? Quando você começa a ler a Bíblia, Jesus, a palavra, vem para o seu espírito. O Espírito Santo, que lembra tudo o que Jesus falou, vai auxiliar você. Fala aqui no ouvido dele. E a palavra vai sendo revelada. Primeiro ponto. Palavra revelada. Agora vem os 3, devagarzinho aqui. Bem devagarzinho para ler. Fica aqui, para aqui. Quem está aqui? Ele é o nosso intercessor, sumo sacerdote, rei dos reis, senhor dos senhores. Intercede por nós diante do Pai. Qual foi o segundo ponto que eu falei que precisava para viver em santidade? Oração. Agora vocês 3 vão se ajoelhar aqui. Eu estou com 2 Jesus aqui, tá? Mas entenda, é só um Jesus. Pode ficar aqui, pode ficar assim, pronto. Pessoal, você entra na presença do Pai em oração, com auxílio do Espírito Santo. Segura ele, rapaz. Com auxílio do Espírito Santo. Aí está aqui Jesus, né? Ele está na palavra revelada e ele está diante de Deus. E o Pai, abre teus braços aqui. O Pai está santo, 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 santo na presença dele. Aí os pecados que ficou aqui, ó, começam a ser confrontados. Porque a palavra já está aqui. E da união do Espírito com a palavra gera vida. E Jesus, que sem ele nada podemos fazer, começa a fazer a obra. Junto com o Espírito Santo. Aí na presença de Deus, diante de toda essa adoração, a palavra revelada que ele já leu vai confrontando. Aí vai transformando. Ele vai mudando. Eu minto, eu não posso mentir mais. Eu me masturbo, não posso masturbar mais. Senhor, naquele dia eu podia fazer aquilo para fulano, mas eu não fiz. Eita, Senhor, eu não estava nem sabendo desse. Eita, Senhor, meu Deus, mas esse. Oxente, e aquele? Isso aquilo foi pecado também, Senhor? Oxente, Senhor, eu estou cheio de pecado, Senhor. Eu estou cheio de pecado, Senhor. Pecado que eu nem sabia que existia, pecado que eu nem sabia que estava aqui, Senhor. E aí o Espírito Santo começa. Mas o advogado está aqui, ó. E o Pai vem e abraça todo mundo aí, abraça todo mundo aqui. Aleluia! Agora levanta, depois você abraça mais. Vem aqui os 2, agora volta aqui. Jesus, palavra, Espírito e o Espírito. Vem cá, vamos para lá, vamos voltar. Qual foi o terceiro ponto? Obras. Agora você está preparado, meu filho. Quem, meu filho? Você que está preparado. Abraça ele, rapaz. Esse é o Espírito. Com a palavra, comunhão, oração, ele vai. Agora pode ir, meu filho. Vai ali pelo meio ali, ó. Pode ir, que você vai cheio fazendo as obras de Jesus. Obrigado, pessoal, glória a Deus. Você vai cheio de Jesus. Aí você vai fazer cada coisa, meu irmão. É cada coisa que você nem imagina que você vai fazer. Você você faz, meu Deus, eu vou fazer isso. Vai fazer, porque é a boa obra que já está preparada para você fazer. É santidade. Aleluia! Conseguiu. Agora vamos para a prática.